Estamos de volta com mais uma curiosidade do Diário de uma Dietista. Hoje vamos responder uma questão que nos foi posta em vídeo por uma seguidora que nos pergunta, estando a fazer refeições vegetarianas, se não será demasiado conjugar leguminosas com o cereal. Vamos então perceber o que é isto das leguminosas. As leguminosas são o grão da família das leguminosas, que está dentro da vagem das leguminosas. Existem várias que nós consumimos na nossa alimentação tradicional portuguesa e mediterrânica, como o grão, o feijão, as favas, as ervilhas, mas também o tremoço, que muitas vezes fica esquecida nesta lista. Posso também acrescentar que a soja, na sua versão natural, é um grão muito parecido com a fava e com a ervilha, que encontramos já em algumas superfícies com o nome de edamame. Portanto, é a versão natural da soja, o grão de soja ao natural. Todas elas são leguminosas. As leguminosas são uma mistura entre um cereal e um vegetal, podemos dizer assim. Elas são a semente daquela planta, podem ser germinadas e dar origem à planta, sendo por isso muito ricas em fibras, em gorduras boas e também em proteínas. É dali que vai surgir uma planta nova, uma vida nova, portanto, estas sementes leguminosas têm uma grande riqueza nutricional, além de serem muito ricas, como eu já disse, em macronutrientes, são também ricas em vitaminas e em minerais, nomeadamente em potássio, em cálcio, em ferro, em vitaminas do complexo B portanto, são de uma riqueza nutricional muito significativa. Devemos ter alguns cuidados na sua preparação, porque elas têm fibras bastante difíceis de digerir e fermentativas, têm ainda algumas substâncias chamadas de antinutrientes, como os fitatos e as lectinas. São proteínas naturais que estão presentes na planta para as defender de agentes externos, para as tornar menos apetecíveis aos predadores e também para que se desenvolvam corretamente, mas que depois, a nível da nossa digestão, da digestão do ser humano, não são tão bem toleradas e depois dão aqueles sintomas de digestão muito lenta, muito difícil, com muita fermentação destas fibras, muita dificuldade de digerir estas proteínas e depois barriga inchada e até algumas alterações do trânsito gastrointestinal. Será então muito importante seguir um protocolo de germinação destas sementes, destas leguminosas, demolhando-as, será o mais saudável passá-las pelo menos por 2 águas durante 12 horas e depois germiná-las, significa escorrer essa água e deixá-las no frio durante pelo menos mais 12 horas. Depois cozinhá-las a alta temperatura, porque a alta temperatura também é bastante eficaz a reduzir esta indigestibilidade causada pelas lectinas e pelos fitatos. Muito bem, então não podemos dizer que as leguminosas são proteínas, nem são hidratos de carbono, como as pessoas normalmente gostam de chamar, englobar os alimentos nestes grupos como se eles tivessem apenas um nutriente. Não. As leguminosas são uma família que tem um bocadinho de tudo, portanto eles têm gordura, têm proteínas e têm hidratos de carbono. Vamos pôr-lhe aqui uma tabela nutricional por 100 gramas das principais leguminosas e vamos compará-las. Olhando aqui para a tabela, consegue perceber que a leguminosa mais rica em proteína é o tremoço, que destaca bastante, tendo quase o dobro de todas as outras. A ervilha é menos rica em proteína, no entanto, ela é muito pouco calórica, podemos ver que é das menos calóricas que está aqui na lista das leguminosas, principalmente quando é consumida verde. Além da fava, a fava também é muito pouco calórica, tendo até mais proteína por 100 gramas do que a ervilha, cerca de 8%, e tendo menos hidratos de carbono, à semelhança do tremoço, do que as restantes leguminosas. Portanto, podemos dizer que o tremoço é a leguminosa mais rica em proteína e que a fava e o tremoço
são os mais pobres em hidratos de carbono. Por sua vez, o feijão, temos aqui o exemplo do feijão frade, é o mais rico em hidratos de carbono, à semelhança do grão de bico. Destacamos a lentilha, que é uma leguminosa muitas vezes esquecida e que tem também um bom teor proteico, de cerca de 9% da sua constituição. É muito rica em fibra, mas estas fibras são muitas vezes mal toleradas, porque deve mesmo passar pelo processo de germinação e de cozedura a alta temperatura. Portanto, numa perspectiva global, podemos ver que as leguminosas, mais ou menos todas, têm um valor energético entre 100 e 120 quilocalorias, dadas essencialmente pelo seu teor em hidratos de carbono, logo seguida da proteína, entre 9 a 16% no caso do tremoso, e destaca-se ainda o seu conteúdo em fibra de mais ou menos 4 a 5 gramas por 100 gramas. Não podemos dizer então que as leguminosas são hidratos de carbono ou são proteínas, porque estávamos aqui a induzi-lo em erro, porque, como já vimos, eles são um complexo de vários nutrientes. Se numa alimentação vegetariana eles são uma das melhores fontes de proteína, vamos sempre considerar que esta proteína é uma proteína incompleta. Significa que não tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Aminoácidos essenciais são frações de proteínas que o nosso corpo não produz, não consegue sintetizar e por isso precisa que eles venham da alimentação. Para tornar esta proteína completa, devemos sempre conjugar várias fontes de proteína vegetal, em especial estas leguminosas com cereais. Completar então o grão, o feijão com cereais, que pode ser a quinoa, o arroz, a massa, o cuscuz, o milho, o bulgur, o trigo sarraceno, que são bons exemplos de cereais e que têm um conjunto de proteínas, de aminoácidos diferentes das leguminosas e que em conjunto se completam. Portanto, respondendo à nossa seguidora que nos perguntou se não são demasiados hidratos de carbono, temos então que gerir a quantidade, a proporção de cada uma delas. E quanto é que é equilibrado considerar? Podemos considerar que para um prato de um adulto saudável devemos consumir em média 20 gramas de proteína por prato, portanto por refeição. Significa que as leguminosas têm cerca de 10, faltam-nos aqui outros 10 gramas de proteínas vegetais. Podemos ir buscá-las então aos cereais, tem uma quantidade de proteína menor, entre 3 a 5 gramas, mais ou menos, e depois aos vegetais. Podemos acrescentar vegetais que também são ricos em proteína, por exemplo, as couves, os brócolos, os cogumelos, não são vegetal, são de fungo, mas também muito rico em proteína. Podemos completar também com sementes, como as sementes de girassol, as pezídeos, que são ótimas fontes de proteína. Portanto, convém nós juntarmos e variarmos no nosso prato vegetariano diversas fontes de proteína e não usar apenas uma, porque sabemos que essa fonte de proteína é incompleta, não nos vai dar tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Se estamos numa perspectiva de perda de peso, de emagrecimento, então podemos limitar a quantidade do prato completo e não de um alimento que temos no prato. Por exemplo, em vez de, ao jantar, nos servirmos num prato comum, podemos servir numa taça ou num prato de sobremesa. Aí estamos a limitar o valor calórico da refeição e não de um tipo de alimento específico. Portanto, não deverá fazer, à partida, uma evicção de cereais só porque está a emagrecer e por ser ao jantar, proteínas vegetarianas. É preferível que faça, por exemplo, uma sopa ou uma salada leve e depois um mini prato a acompanhar um prato de sobremesa da refeição vegetariana que cozinhou tal qual fez ao almoço. Atenção às refeições vegetarianas no seu conteúdo em gordura, porque muitas vezes para conferir sabor aumenta-se a adição de gordura, por exemplo, salteando os vegetais. Muita atenção, porque o conteúdo em gordura é aquilo que mais contribui para o valor calórico da refeição e muito mais do que os hidratos de carbono, como era a dúvida desta nossa seguidora, e portanto, principalmente na refeição da noite, faça uma refeição vegetariana num mini prato e com pouca gordura para que o valor calórico seja controlado. Temos já muitos artigos escritos no nosso blog diariodemediatista.com sobre estes assuntos.
Temos lá os principais substitutos da carne e do peixe, temos a quantidade de proteína que cada fonte vegetal contém, que aconselhamos que leia. Vamos deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que consiga aceder facilmente. Mande-nos também as suas questões, as suas dúvidas, o que é que gostaria que esclarecêssemos, porque muito em breve esta rubrica, as curiosidades do Diário do Dietista, podem estar a esclarecê-lo. E lembre-se, para nós, alimentação saudável não é dieta, não é restrição, é um modo e um estilo de vida. Até breve.